Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu dedica para a gente discutir coisas importantes para a Bahia que passam pela política, pela economia, pelos negócios em geral, pelas questões da cidadania. Hoje a gente tem aqui uma das figuras, uma das personalidades, um dos personagens da sociedade baiana que tem muito a falar para todos nós, porque eu estou falando do CEO do consórcio Ponte Salvador Itaparica, Cláudio Vilas Boas, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, Cláudio, é um prazer te receber aqui. Boa tarde a todos. Prazer, Papo. O prazer é todo meu poder estar aqui disponível para vocês e esclarecer e contar um pouco mais sobre o projeto da Ponte Salvador Itaparica. Uma das perguntas que eu, como jornalista, mais ouço há cerca de 2 anos é assim, Pablo, vai sair essa Ponte Salvador Itaparica? Vou repassar a pergunta para quem pode responder. Cláudio Vilas Boas, vamos ter sim a Ponte Salvador Itaparica? Claro que sim, nós temos um contrato assinado, desde 2020. Assinamos um contrato com o governo do estado para construir a Ponte Salvador Itaparica e operar esse sistema rodoviário durante 35 anos. Nós estamos nesse momento, então, trabalhando, concluindo o projeto básico e projeto executivo para iniciar as obras no início de 25. Nesse momento estamos fazendo a sondagem, parte importante da conclusão do projeto básico e projeto executivo. Quando a gente perfura aí o solo marinho, vocês devem estar acompanhando na imprensa, onde a gente perfura o solo marinho em cada um dos pontos onde as pilares se apoiarão, para exatamente definir a profundidade e a estrutura desse pilar para dar sustentação adequada à ponte. Então, a sondagem e as plataformas, na verdade, que temos hoje em mar já um jackup, é uma espécie de uma plataforma fixa, que está nesse momento em Veracruz fazendo um desses furos. Então é uma evidência mais do que suficiente para deixar todos felizes de que o projeto da ponte existe, na verdade. Com certeza a chegada do maquinário e todas as imagens do trabalho dos operários, tanto em Salvador como em Itaparica, já deram um ânimo, uma renovação de otimismo nesse projeto, que para mim, aí eu posso falar como jornalista, para mim, em execução, talvez seja a principal, a maior obra do estado da Bahia, junto com a FIOL. Vocês também trabalham com essa dimensão de que é uma obra espetacular nos números, mas também no benefício para o nosso estado? Sem dúvida. Acho que em termos de dimensão econômica, a ponte é um investimento maior do que a FIOL. E eu acho que, sem dúvida, é também um projeto de maior transformação econômica e social do estado. A ponte vai potencializar a melhor distribuição de riqueza da região metropolitana, hoje concentrada na região metropolitana, e a ponte com a conexão da região metropolitana com o outro lado do continente, vai potencializar a distribuição de riqueza para esses outros municípios, para a região do Recôncavo Sul e Sul do estado. Por isso que a gente procura chamar nosso projeto, que é muito mais do que uma ponte, é um projeto de desenvolvimento econômico e social. Muito bem. E falando em projeto de desenvolvimento econômico e social, você também já deu uma deixa há pouco. Você falou, é um sistema viário como um todo, não é apenas uma implantação de um equipamento ponte. Fala um pouco mais sobre isso. O que é que envolve todo o trabalho, todo o projeto que vocês têm para executar? Bom, é importante o telespectador entender. Muitas vezes, quando a gente fala só ponte, tem algumas pessoas que ficam com o entendimento que é uma ponte que liga de Itaparica a Salvador. Não é só isso. Na verdade, essa ponte é parte de um sistema viário que conecta Salvador, ou a região metropolitana de Salvador, melhor dizendo, até a BR-101 e a BR-116. Então, a ponte é só uma parte mais importante da engenharia, pelo seu desafio, tanto financeiro como em termos de engenharia, que faz esse sistema existir. Então, é o primeiro passo para a conexão desse sistema. Importante lembrar que a BR-116 e a BR-101, são os 2 principais eixos rodoviários do estado, que corta o Brasil de norte a sul e cruza o estado da Bahia. Então, conectando esses 2 eixos, ou seja, esse novo sistema, conectando a 116, a 101 e a região metropolitana, vai encurtar distâncias para todo o baiano, aquele que acessa ou pela 116 ou pela 101 e principalmente todos aqueles que usam com frequência ou frequentam o sul e o Recôncavo Sul do estado. Muito bem, vai encurtar, vai dar mais dinamismo e quem sabe pode baratear também o transporte, pode baratear produtos,
aqui na região metropolitana, muitas das pessoas que eu já tinha conversado antes são entusiastas da ponte, do sistema viário como um todo. Elas falam isso pode dar um dinamismo econômico importante na capital e também no interior aqui no Recôncavo. Sem dúvida, a redução de custos logísticos, a melhoria do turismo. Veja como nós vamos poder acessar destinos turísticos importantes do estado da Bahia com muito mais facilidade. Exemplo, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, são todos destinos importantes do estado e o sul todo, Porto Seguro, Trancoso, etc. Fica tudo mais próximo para o baiano acessar, para o soteropolitano, para a região da região metropolitana acessar esses destinos. Sem dúvida, a economia logística para todos acessar destinos hoje de desejo de todo o baiano. A gente vai conversar com o Cláudio também sobre cronograma, sobre previsões de entrega, sobre as várias etapas dessa obra importantíssima. Ele que é CEO do consórcio da Ponte Salvador-Itaparica, engenheiro de formação com especializações em administração, em gestão de empresas, de negócios, já passou por empresas muito renomadas, como a Braskem, como a Embasa. É o maior desafio de sua carreira, Cláudio? Eu diria de infraestrutura, sim. É um investimento representativo, estamos falando do investimento da ponte hoje em cerca de 9 bilhões e meio de investimento, com um desafio ambiental também importante, né? E pela representatividade social que esse projeto tem no estado. É sem dúvida um projeto importante para o estado da Bahia e sensível, portanto, na sua implantação e na sua relação com a sociedade. A gente está no momento dessa gravação aqui em abril de 2024. Cláudio acabou de falar sobre o valor de 9 bilhões e meio. Eu acho muito necessário a gente aproveitar esse momento para você dar a dimensão financeira desse negócio, no sentido de que a sociedade cobra. Quanto vai custar a ponte? Ele já estava me falando antes, comigo, com o jornalista Carlos Prati, ele estava falando, quando esse projeto foi aprovado, bateu o martelo lá na Bolsa de Valores, estava em 7 bilhões e algum dinheiro aí que eu não vou chamar de trocado, porque nada disso é trocado. Mas tem um reajuste natural, né? Está regido em contrato isso, Cláudio. E a população tem que saber sobre o que está em jogo nessa proposta da concessão da ponte, do sistema viário como um todo. Eu queria que você falasse também sobre isso para a gente entender os números que estão envolvidos. Veja bem, até para explicar um pouco melhor para a população, é importante entender a natureza do contrato. Né? Como é uma PPP, não é uma obra pública. Uma PPP, o nome já diz, é uma parceria público-privada. É um investimento privado, então é um investimento que será feito pelo consórcio na construção dessa ponte e terá o direito de operar esse sistema rodoviário por 35 anos. Né? Então, o valor contratual, ou seja, o valor do investimento definido, como você bem mencionou, em 2019, na Bolsa em São Paulo, é o valor da nossa proposta daquilo que a gente entendeu naquele momento que seria o custo de construir a ponte. E mesmo porque esse investimento será nosso na grande maioria. E a gente, logicamente, como um projeto de infraestrutura, você investe para ter retorno ao seu investimento ao longo do período de operação. Nós temos aqui na Bahia alguns exemplos, como concessionária da linha verde, né, SLN, a Via Bahia, a Bahia Norte, são concessões rodoviárias. Nosso projeto da ponte é uma concessão rodoviária, na modalidade de PPP, onde será o investimento feito pela iniciativa privada e, de novo, operará o sistema, oferirá resultados a partir da cobrança de tarifa de pedágio para remunerar o investimento. Muito bem. Você como engenheiro, aí você pode falar melhor do que eu, e você está tendo acesso ao que dizem ser a principal, a maior tecnologia de engenharia do planeta, que é a tecnologia chinesa. Algumas das empresas envolvidas nessa concessão, nesse consórcio, são as maiores do setor em todo o mundo. Eles realmente são fenomenais nisso? São sim. É importante, a gente conhece pouco, né? O Brasil tem interagido com a China de uma forma mais frequente, eu diria, nos últimos 10 anos.
A China é, sem dúvida, um exemplo hoje de país de desenvolvimento socioeconômico. Se você olhar a história da China nos últimos 5 anos, ela saiu lá entre os 15ª economia para a 2ª maior economia do mundo hoje, em 50 anos. E tem hoje, talvez, a melhor infraestrutura do mundo. Então, se você vai à China, você encontra diversos pontes, rodovias, trem, bala, as soluções de mobilidade, que são exemplos para o mundo. E essas empresas são empresas que construíram isso. Elas têm dimensões financeiras entre as maiores empresas do mundo, só para dar uma referência, elas faturam acima de 100 bilhões de dólares, ou seja, acima de 500 bilhões de reais cada uma, e construíram a maior parte da infraestrutura chinesa e tem projetos em todo o mundo. Então, elas estão chegando ao Brasil com interesse de investir, de novo, é um investimento privado, investimento feito por eles, essa ponte, para disponibilizar um serviço rodoviário para o baiano. Muito legal. 100 bilhões de dólares, para a gente contextualizar, se refere ao orçamento de algumas nações, de alguns países não chegam, não é isso, Cláudio? Até orçamentos dessa... O orçamento do nosso estado é cerca de 65 bilhões de reais. É uma comparação importante que Cláudio está fazendo aqui. Vamos falar sobre as características do sistema viário como um todo. Você estava me explicando onde é que a ponte especificamente começa em Salvador e onde é que ela chega em Itaparica. E, além disso, a rodovia, que vai ter uma dimensão de 40 quilômetros na sequência. Como são as características técnicas desse trabalho? Bom, é importante, como eu mencionei anteriormente, o telespectador entender que a ponte vai fazer parte de um sistema viário, né, que sai de Salvador, cruza a Baía de Todos os Santos, chega na Ilha Itaparica, cruza a Ilha Itaparica, atravessa ao outro lado do continente e segue cruzando a 101 e a 116. A ponte, o início desse sistema, que é na ponte, inicia-se em Salvador, mais exatamente conectando diretamente na Via Expressa. Né? Então, ela passa por cima da Jequitaia das Pontes, né? Seguindo pelo mar e conectando ali em Veracruz, mais especificamente ao lado do distrito de Mar Grande. Né? E ali segue uma rodovia nova, expressa, a pista dupla, ao longo da ilha, paralela a via existente, que é a 001, mas uma via expressa paralela do lado da contracosta, até se conectar à outra extremidade da ilha, na Ponte do Funil. A gente já pode falar, prever uma conclusão, ou seja, quando é que você, junto com o governador, junto com o presidente da República, os prefeitos, vão lá cortar aquela fita inaugural para a ponte poder funcionar e levar baianos para Itaparica e de volta para Salvador? No nosso cronograma hoje, a gente conclui sondagem em dezembro, inicia mobilização de canteiros início de 25, janeiro de 25, que com a conclusão da sondagem a gente conclui projetos executivos e básicos, e o que possibilita então iniciar a construção nos primeiros meses de 25, e com isso a gente conclui a ponte ao final de 28. É um prazo enxuto, né? É um prazo realista, mas também, para o que a gente observa de obras no Brasil, parece que os chineses estão querendo mostrar a força que eles têm de execução, não é isso? Com certeza, eles são rápidos no que fazem, e é importante entender que, de novo, como é uma PPP, não é uma obra pública, né? Então, quanto antes o concessionário ou nós, né, concluirmos os investimentos, antes a gente coloca o sistema em operação para servir o baiano. Então, é de interesse de ambas as partes que essa obra fique pronta o quanto antes. Para ter o retorno financeiro. Já tem alguma estimativa de quanto vai custar o pedágio na ponte? Vocês já fizeram essa avaliação? Sim, isso é definido no edital, né? Na licitação, lá no leilão, melhor dizendo, em 2019, no contrato. Então, a tarifa ela é tabelada no contrato que nós celebramos, definida pelo governo do estado naquele momento, e ela é reajustada pelo índice de inflação, pelo IPCA, assim como é a tarifa do ferryboat, a tarifa de serviço público, de uma forma geral, é reajustada com o IPCA. E ela hoje está mais ou menos no patamar de uma tarifa do ferryboat, ou seja, o usuário vai pagar muito aproximadamente o que paga hoje um veículo simples no serviço do ferryboat. A depender do dia da semana ou da característica do veículo, pode ser de 60 a 90 a 100 reais. Com a vantagem que você não tem hora marcada, você atravessa em menos de 10 minutos, você não paga por passageiro adicional,
né? No sistema de ferry-boat, você paga pelo carro e o motorista. Qualquer passageiro adicional, você tem que pagar em separado. Então, traz, sem dúvida, uma melhoria de serviços com um custo ainda também mais módico, vamos dizer assim, para a população. E aí, com certeza, eu como usuário, sem fazer qualquer julgamento ou juízo de empresa tal, de concessionária tal, eu preferiria, se pagando o mesmo valor, eu preferiria ir de ponte com meu carro, chegar na hora que eu combinasse, quem sabe até morar em Itaparica e trabalhar em Salvador, ou vice-versa, daria toda a tranquilidade do mundo para a gente poder fazer esse trajeto diariamente. Ao chegar aqui, Cláudio Vilas Boas foi abordado por muita gente interessada em informações a respeito da Ponte Salvador-Itaparica. Ele que é CEO do consórcio, que está trabalhando para entregar em 2028. Um deles foi nosso amigo Weider Tomati, que quis saber, vai ter espaço, vai ter ciclovia, vai ter condição de um pedestre, de um corredor atravessar a Baía de Todos os Santos e ir correndo. Aí você deu uma resposta que, para mim, foi até interessante de saber. Qual foi a sua resposta, Cláudio? Bom, eu expliquei para o Tomati que é importante lembrar que a ponte tem 14 quilômetros, né? Entre Alças e a ponte em si, 12,4 quilômetros. Não é uma corrida qualquer, né? Tomati tem que estar bem preparado para fazer esse trajeto. Eu acho que ele fez a pergunta por outras pessoas, não por ele, Cláudio. E lembrei para ele também que é importante lembrar que no vão principal da ponte, né, no meio da Baía de Todos os Santos, a ponte terá quase 90 metros de altura, que é um prédio de 30 andares. Isso aí é para a passagem das embarcações, né? Isso, exatamente. Esse vão central que nós chamamos é a peça mais importante de engenharia de uma ponte, porque ele é maior, bem mais largo que os demais, mais alto que os demais, para permitir a passagem dos navios. E ele é especialmente projetado para atender normas internacionais, com a Marinha, com os práticos, para que os navios possam acessar a Baía de Todos os Santos, os diversos terminais existentes, seja em Madrideu, seja no Paraguaçu, seja em Aratu, e promover sua atividade econômica, não atrapalhar sua atividade econômica. Ao longo desses próximos meses e talvez anos, eu acredito que você vai ter um desafio novo na sua vida e na sua carreira, que é o estudo dos impactos ambientais e como conciliar isso, como conciliar o desenvolvimento econômico, turístico, tudo que advém com esse sistema viário, com a preservação da natureza, com a sustentabilidade. Como é que vocês vão agir nesse sentido, Cláudio? Veja bem, o processo de licenciamento da ponte como um todo já é um processo complexo, exatamente pelas dimensões que você acabou de mencionar. A ponte ela cruza uma APA, né? A APA Baía de Todos os Santos, e por isso a importância do respeito ao meio ambiente. Então a gente tem feito aí diversos estudos e programas ambientais, todos os estudos necessários para minimizar e evitar qualquer impacto ambiental representativo, e todo um programa de compensação e de desenvolvimento com as comunidades. Então há programas ambientais específicos, né? Por exemplo, para a recomposição da vegetação que haja necessidade de ser retirada por conta da rodovia, e programas sociais com todas as comunidades. Há uma interação frequente com essas comunidades, explicando o projeto, explicando o que muda, que mudanças, que impactos isso pode ter na Ilha Itaparica, para que a gente auxilie, né, esse processo de transformação e a ponte venha, de fato, como um veículo, como um vetor de transformação socioeconômica, melhorando a vida das pessoas. Bem, quero saber de você de uma parte significativa das expectativas sobre esse trabalho está concentrada no resultado final, no aproveitamento, na utilização do sistema viário como um todo. Mas tem uma outra parte significativa, que é a própria execução. Por quê? Porque ela gera emprego, ela movimenta o entorno das comunidades em Salvador e em Itaparica. Qual a dimensão desse trabalho? Quantas pessoas vão ser empregadas? O que é que vocês vão trazer de benefício também durante a parte executiva da ponte? Bom, na nossa estratégia de construção da ponte, sem dúvida, o período de construção é o período onde tem maior impacto na geração de emprego direta do nosso projeto. Nós temos previstos 3 canteiros, onde serão concentradas
as frentes de trabalho para a construção da ponte, um em Salvador, um em Veracruz e um lá em São Roque do Paraguaçu. Então, geraremos cerca de 7.000 empregos diretos, distribuídos principalmente nesses 3 canteiros. Então, geraremos empregos em Salvador, em Veracruz e em São Roque, ao longo desses 5 anos, né? Hoje já temos mobilizado aí cerca de 100 pessoas, e em 25, com a mobilização dos canteiros, começaremos uma curva de contratação para chegar a cerca de 7.000 empregos diretos. Estamos conversando hoje no Linha de Frente com o CEO do consórcio da Ponte Salvador Itaparica, Cláudio Vilas Boas, ele que está liderando talvez a principal obra desse século no estado da Bahia, sobretudo pelo que se advém de vantagens que podem chegar com a Ponte Salvador Itaparica. Eu estava conversando com o Carlos Prates e ele me falando sobre o nome do consórcio. O nome do consórcio pode ter uma modificação, pode ter uma marca aí envolvida, já que o trabalho que vocês vão entregar para a Bahia é um legado muito grande, Cláudio. Eu vou reforçar isso ao longo da entrevista. E esse legado muito grande, para mim, tem que ter uma marca forte. Concordo, Pablo, 100% com você. Até hoje a gente chama, né, Ponte Salvador Itaparica, o sistema rodoviário Ponte Salvador Itaparica foi como contratualmente o Estado chamou nosso projeto. Mas, sem dúvida, é um projeto transformador. Eu diria que a Bahia não será mais a mesma, será uma Bahia diferente com a existência da ponte. E a gente tem aí pensado, vamos guardar um pouco em suspense, como a gente vai tratar esse tema, talvez envolvendo, sem dúvida alguma, a sociedade, para ver se a gente pensa algo criativo que realmente represente a Bahia e dê essa grandiosidade ao projeto. Tomara que sugestões, com certeza, pela criatividade dos baianos, as sugestões serão as mais impactantes, talvez, e que dão a dimensão do trabalho que vocês vão deixar para aqui, para todos nós. Essa concessão, inicialmente, ela é de 30 anos? 35 anos. 35 anos. Ao longo de 35 anos, o consórcio administra e depois aí se faz algum tipo de recontrato ou alguma outra empresa pode assumir. Mas nesses 35 anos, é isso que você acabou de falar, vocês precisam recuperar um investimento altíssimo. É só com a tarifa ou tem receitas agregadas que podem vir com esse trabalho? Num projeto como esse de concessões rodoviárias, o que a gente chama receitas além da tarifa se chama no setor de receita acessórias. São receitas marginais à receita principal, que é a cobrança de tarifa. Sim, há oportunidade de receitas acessórias, mas são muito pouco representativas. No nosso orçamento, isso não representa menos de 1% da receita total. Mas, principalmente, pela passagem de cabos de dados ao longo da rodovia, há prevista legalmente a possibilidade de se cobrar pela disponibilidade daquela área, mas é muito pouco representativo no todo. O mais importante é, sem dúvida, a prestação do serviço, da disponibilidade da infraestrutura para o usuário do automóvel. Eu, como jornalista, até mais do que jornalista, como baiano mesmo, estou torcendo para o trabalho de vocês. Eu estou torcendo, sobretudo, pela execução dos chineses, que são mundialmente conhecidos por pontualidade nas obras e por qualidade no serviço prestado, na entrega que faz. Você mencionou a infraestrutura do próprio país da China, mas o que eu tenho de notícia é que, ao longo do planeta, no mundo todo, as empresas chinesas estão deixando trabalhos, obras de infraestrutura bem revolucionários. Aqui no Brasil, a ponte, a concessão, das informações que você tem, pode ser uma ponta do iceberg para o que os chineses pensam em mobilizar o país, talvez unindo o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico? Sem dúvida, a ponte vai ser a ponte mais bonita que a gente vai ter no Brasil e será a maior ponte da América Latina. Então, sem dúvida, será um símbolo na América Latina de construção civil. Ela traz, na nossa metodologia construtiva, traz tecnologias chinesas. Vamos trazer alguns equipamentos específicos que não há disponibilidade na América Latina, então serão trazidos da China. Mas é importante mencionar que a estratégia de execução é essencialmente com parceria com as empresas locais. Os chineses ainda não têm uma
estrutura vai dizer, eu vou fazer isso. Não, toda essa construção será feita em parceria com as empresas locais. E há, logicamente, uma mensagem muito forte do governador da gente, né, envolver o mais possível a cadeia de fornecedores locais, né, não só a prestação de serviços, como as construtoras em si, mas, logicamente, todos os fornecedores locais sendo priorizados, né, para que a gente obtenha ainda maior impacto no desenvolvimento econômico e social, que é a razão de existir da ponte. Muito bem. Antes de terminar, uma pergunta que está todo mundo se fazendo nesse momento, moradores de Salvador ou de Itaparica, há previsão em contrato de algum tipo de tarifa social ou de isenção em casos específicos? Essas discussões específicas ficou-se para até depois, caso a caso, né, com a sensibilidade social do governo do Estado. Muito bem. Conversei aqui com o CEO do consórcio Ponte Salvador Itaparica. O nome eu acho que é provisório, talvez, quem sabe, esse nome ganhe um upgrade. Cláudio Vilas Boas, engenheiro com grande trajetória no mercado empresarial baiano e brasileiro, e agora está com essa missão, com esse desafio. Eu tenho a impressão que ao longo desses 4, 5, 10 anos, o seu rosto vai ser um dos mais conhecidos aqui na Bahia. Todo mundo da mídia, da imprensa, quer ouvir uma palavra, quer saber uma informação de Cláudio Vilas Boas. Então, esse rosto, dos mais conhecidos e requisitados da Bahia, tem alguma mensagem para dar aos baianos nesse momento, abril de 2024, iniciando os trabalhos da ponte? Sim, temos sim. Eu acho que algumas mensagens importantes. É importante destacar, o projeto vem para transformar a Bahia. E a gente quer aqui, mais uma vez, colocar à disposição para esclarecer todo e qualquer dúvida ou esclarecimentos necessários em relação ao projeto da ponte. A gente vê, né, acompanha, sabe que é um projeto complexo, sabe que é um projeto que traz essa transformação que a gente descreveu e, por isso, naturalmente, traz dúvidas. Traz dúvidas se vai ter ciclovia, traz dúvidas se os navios vão conseguir passar por cima da ponte, uma série de dúvidas que são perfeitamente naturais pela grandiosidade do projeto. Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição para esclarecer. E queria, logicamente, essa seria uma primeira vez a gente aqui, mas voltar outras vezes. Sem dúvida. Para se colocar à disposição, mais uma vez, da população, de esclarecer todas e qualquer dúvidas em relação ao projeto e engajar a sociedade, né, nesse projeto que é feito para a sociedade, feito para os baianos. Muito bem. Conte com o Grupo Aratu aqui como meio de comunicação e, se quiser contar comigo também como cidadão, estamos nos conhecendo e pelo seu currículo e pela boa impressão que você passa, acredito que esse projeto está em excelentes mãos. Boa sorte a você e toda a equipe. Eu acho que a Bahia só tem a ganhar com um equipamento como esse. Obrigado, Pablo. Um abraço a todos. Conversei aqui com o CEO do consórcio Ponte Salvador Itaparica, Cláudio Vilas Boas, no Linha de Frente. Obrigado a todos e até o próximo encontro.